Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 83ª Foco no sessão desembargador judiciária Carmo ordinária Antônio, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do do Amapá. a ser realizada na modalidade híbrida e Desembargador submeto Carmo a Antônio é negro apreciação de à pele ata da clara, tem sessão cabelos anterior, parcialmente grisalhos, consultando olhos amendoados, os castanhos colegas escuros e as e traje colegas toca se preta. há algum óbice à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em pauta, Na o tela, no recurso cantilho eleitoral superior, o logo do número 1 da TRAP, pauta, no canto direito inferior, janela de Libras com 06010/2020, intérprete. origem Macapá, relatora juíza Paula Santos, revisor juiz Carmo Antônio, recorrente Ministério Público Eleitoral. Recorrida Aline Paranhos Varonil Gugel, William da Penha Lobato, Edson Cristóvão do Nascimento Lima Castelo, Jorge Salve de Oliveira Borralho, Margleide da Silva Alfaia, José Rudinei Cunha Nunes, Jonathan William Alfaia dos Santos, Hugo Tibirica Paranhos Cunha e Jussara Souza Duarte. Recorrida Audilene Matos de Souza, Carina Alfaia de Azevedo, Hildegar de Azevedo Gugel, Alcelina Leite Lobato, Eliana de Fátima Aguiar Freitas. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Carlos Fernando. Esse processo foi retirado de pauta a pedido da relatora e porque o feito foi convertido em diligência. O segundo da pauta é embargo de declaração na representação especial número 601-652/2022. Na barra inferior, 17.3. 30 de nove de 2024. 83ª sessão judiciária ordinária. E também é um julgamento conjunto. Também embargo de declaração na ação de investigação judicial eleitoral número 601-653, origem Santana, relator juiz Carmo Antônio, embargante Zilma Correia Balieiro dos Santos e embargado Ministério Público Eleitoral, em ambas as hipóteses. Atuarão como vogais juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. Eu passo, então, a presidência ao juiz Carlos Torque. Obrigado, eminente presidente. Eu retorno a palavra a Vossa Excelência para o seu relato. Foco no desembargador Carmo Antônio. Excelências, trata-se de embargo de declaração opostos por Zilma Correia Balieiro dos Santos contra os acórdãos 8.386 e 8.397, ambos de 2024, que julgaram procedentes em parte os pedidos da representação por captação ilícita de sufrágio e da ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico. O referido acordo, julgado em conjunto, recebeu a seguinte ementa: Eleições 2022, representação e ação de investigação judicial, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, transporte irregular de eleitores em troca de votos, gravidade do conduta, anuência do candidato. Prova. E aí, nas razões recursais, a embargante afirmou que houve contradição entre os acórdãos e as provas existentes nos autos relacionadas à anuência e ou participação dela com ilícito, sobretudo porque não se pode concluir pela existência de vínculo a partir de publicação em redes sociais, sobretudo porque não constitui aval para qualquer irregularidade eleitoral, sob pena de o vínculo decorrer de suposição. Diz que houve contradição também no voto condutor ao extrair o conhecimento dos fatos pela embargante a partir da conversa entre Tarcísio e Lucas, já que do diálogo não se observa a participação dela e, portanto, tal diálogo não poderia embasar uma condenação eleitoral. Afirmou ter havido contradição no acórdão quanto à data das mensagens, já que ocorreu no mês anterior ao pleito, em 10/9, e não no dia dele, 2/10. Sobretudo no que diz respeito à fundada dúvida quanto ao transporte de eleitores e anuência da embargante. Mencionou que houve omissão da decisão ao deixar de observar a precedente dessa corte
de que fotos em rede social não demonstra vínculo político e que não há conversas, áudios, fotos ou testemunhas que afirmem que a embargante sabia, contrariando posição do TSE que exige prova robusta da inequívoca ciência do candidato com as condutas ilícitas. Ao final, pediu provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedentes a representação especial e a ação de investigação judicial eleitoral diante da clara contradição e omissão do acordo impugnado. Anexou o subestabelecimento. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Disse que as alegações da embargante se referem à valoração das provas, discussão inviável na via dos embargos de declaração, e que as alegações não se enquadram na hipótese de contradição e que a não aplicação de entendimento anterior não autoriza o manejo dos declaratórios. E, ao final, requereu conhecimento e rejeição deles. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimos senhores julgadores, nobres advogados, servidores aqui presentes, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Senhor relator. Excelência. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Não identifiquei divergência, prossiga. Eu fui procurado um pouquinho antes da sessão. Foco no desembargador Carmo Antônio. E aí, em homenagem a eles, eu vou fazer a leitura completa. Revi lá o processo original e, em homenagem à presença deles e eles terem me procurado no gabinete, usando de alguns argumentos que estão aqui no recurso, eu vou observar, primeiro, que a função principal dos embargos declaratórios é de integrar o julgado, afastando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de acordo com o que dispõe o artigo 1022 do CPC. Trata-se de recurso que não objetiva rediscutir matéria já enfrentada pelo acordo recorrido, especialmente quando este não padece de qualquer vício que justifique o manejo dessa espécie. No caso dos autos, o embargante aponta a contradição entre a conclusão do tribunal e as provas dos autos. Nesse sentido, diz que não houve comprovação da anuência dela com os ilícitos e que a data das conversas entre simpatizantes no aplicativo de conversas ocorreu no dia 10/9/22 e não no dia do pleito. Também apontou omissão do tribunal ao não observar precedente. Não há eu digo aqui que não há contradição apontada, já que o vício que autoriza a oposição dos embargos é aquele existente entre os elementos da decisão e não entre a conclusão da Corte sobre a ocorrência dos ilícitos e a prova dos autos, como pretende os embargantes. O acórdão impugnou os fundamentos para a configuração dos ilícitos e a demonstração da participação e anuência da embargante com eles. Desse modo, a insurgência contra a conclusão da Corte deve ser enfrentada por meio de recurso próprio, e não por embargos. Nesse ponto, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à repreciação das provas ou à rediscussão do mérito da causa. A mera discordância com a decisão proferida não autoriza a oposição dos embargos. Também, eu digo que não ocorreu alegada omissão. O julgado citado pela embargante refere-se a hipótese distinta. Naquele caso, o voto condutor destacou que não bastava o compartilhamento de publicações em rede social para demonstrar o vínculo político, já que muitas vezes possuem caráter informativo e educativo. De modo diverso, a hipótese dos autos revela que não se trata de mero compartilhamento de rede social, já que houve postagem simultânea da embargante do representado investigado Lucas Monteiro de foto deles em rede social, em que ele declarou oficialmente o apoio total à candidatura dela. Além disso, revelou a amizade de Lucas com a embargante Zilma. Confira-se o trecho do acórdão. Eu estou transcrevendo aqui a parte do acórdão em que eu deixo muito ressalvado. Todavia, o conhecimento e a anuência de Zilma restaram demonstrados. O somatório dos elementos colhidos nos autos não deixa dúvida do forte vínculo político havido entre o investigado Augusto e a candidata Zilma, e que eles, juntamente com Tarcísio, atuaram de forma organizada para oferecer e integrar transporte de eleitores no dia das eleições. E aí eu prossigo nesse aspecto. Dessa forma, Excelência, resumidamente,
Eu não vejo aqui nem a contradição, nem as contradições alegadas, e muito menos a omissão, e por isso eu estou mantendo integralmente o acórdão recorrido, rejeitando os embargos. Juiz Anselmo Gonçalves, como Vossa Excelência vota? Senhor presidente, eminentes pares. Foco na mesa da lateral direita, com a palavra juiz Anselmo Gonçalves. Eu também recebi os advogados no meu gabinete para tratar da questão relacionada aos presentes embargos declaratórios. O que, de fato, me chamou bastante a atenção foi o fato de, naquela ocasião, julgamento, o doutor Paulo Madeira, juntamente com a doutora Paola e também o doutor Rivaldo, terem divergido da conclusão do eminente relator. E o que, de fato, também me chamou a atenção foi o fato da ordem cronológica dos prints, tá, de WhatsApp que foram colocados. Tanto pelo Ministério Público Eleitoral, quanto pelo eminente relator. Há um problema que, veja, quando do julgamento, eu firmei convicção, realmente, numa passagem que me chamou a atenção, em que está o Augusto, juntamente com o seu amigo, o Tarcísio, tá, discutiam a respeito do transporte, tá, de eleitores. Falavam a respeito até da vantagem, ou não, se seria antieconômico ou não, buscar esses eleitores em um determinado local. Mas o que verdadeiramente me chamou a atenção foi que esse diálogo se deu em setembro, não no dia das eleições. Realmente foi colocada a transcrição, como se fosse numa ordem cronológica, como se aquele diálogo de transporte de eleitores tivesse ocorrido no dia da eleição. Só que eu fui verificar, verdadeiramente o diálogo ocorreu no dia 10 de setembro. Ou seja, aquilo induz a erro, de fato, eu fui induzido naquela situação ali pela transcrição. Eu não tinha percebido, tá, que tinha quebrado a ordem cronológica. Mas esse ponto não passou despercebido pelo colega, o Paulo Madeira. À época, ele destacou, ele votou de forma contrária. Então, eu estou entendendo que, neste caso, verdadeiramente é caso de embargo de declaração, porque foi tomada em consideração, tá, uma prova como sendo numa ordem cronológica que verdadeiramente não existiu. A prova dos autos, tá, é no sentido contrário. E também, outro fato que chama a atenção, nesse caso, é que a Marcivânia tinha folhetos de propaganda dentro do carro. Tá? E, no caso, o próprio relator, tá, não vislumbrou em relação a ela nenhuma gravidade, nenhuma responsabilidade em relação ao transporte de eleitores. E o outro fato também que é marcante no caso é que não houve a identificação de um eleitor sequer que tenha tido, tá, a sua vontade cooptada. Então, eu estou diante, tá, da apresentação dos embargos declaratórios, e eu realmente estou vendo, tá, uma contradição diante, tá, da prova que foi apresentada, constante dos próprios autos, e que foi apresentada no julgamento, mas não na ordem cronológica, que eu não observei, e, de fato, quem votou logo depois de mim, que foi o doutor Paulo Madeira, ele teve essa percepção, tanto é que divergiu, e logo em seguida a doutora Paula e o doutor Rivaldo. Então, com esses argumentos, com esses fundamentos, eu vou modificar, vou acolher, conhecer e acolher os embargos declaratórios, tá, para acompanhar, no caso, a divergência. Perdoe-me, Vossa Excelência dá efeitos infringentes. É que Vossa Exatamente. Dá efeitos infringentes, então, julgando atualize aqui só para que Vossa Excelência está inaugurando a divergência dos embargos, né? Exatamente. Ok. Vamos, então, seguir no julgamento. Como vota a juíza Tina Souza? Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, no caso,
Entendo que a razão está com a divergência, e por isso com ela voto. Acompanhando a divergência. Juiz Carlos Fernando. Senhor presidente, eu precisaria olhar melhor esse caso, porque eu não participei do primeiro julgamento, eu não estou inteirado a respeito dele, então peço vista. Vista concedida ao doutor Carlos Fernando. Juíza Paula Santos. Excelentíssimo presidente, eminentes pares, doutora procuradora, nesse caso em espécie, eu já havia me manifestado na decisão anterior e eu vou acompanhar a divergência. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, como de praxe tenho posicionado no tribunal, eu vou aguardar o voto de vista. Eu também vou acompanhar o voto de vista. Vamos comungar da vista, então. Então, eu proclamo parcial o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, após o voto do relator, os rejeitando, pediu vista o juiz Anselmo Gonçalves, divergiu o juiz Anselmo Gonçalves, dando efeitos infringentes ao mesmo, no que foi acompanhado pela juíza Tina Souza, pediu vista a juíza Tina Souza e Paula Santos, pediu vista o juiz Carlos Fernando, Rivaldo Valente e Carlos Torque. É isso? Retorno. Vossa Excelência votou? Não, senhor presidente, eu vou só aguardar o voto de vista. Vai aguardar. O doutor Rivaldo Valente aguarda, mas eu comungo do voto de vista, porque também não participei do julgamento. Então, retorno à presidência o desembargador Carmo Antônio. Imagem ampliada plenário. Juiz Carlos Torque. Tem um outro também. Foco no desembargador Carmo Antônio. Conjunto. Eu sou o relator. Eu já vou colocá-lo agora em julgamento, porque aí Vossa Excelência já dá prosseguimento. São embargos de declaração também no recurso eleitoral, o número 6 da pauta. Acompanhando, sim. Pois tá, não. Eu vou fazer aqui o pregão e aí passo a presidência a Vossa Excelência. Pois não. O embargo de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 06.130/2024, origem Serra do Navio. O embargante é o Fausto José dos Santos, embargado Ministério Público Eleitoral, e atuarão como vogais juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. Vossa Excelência, então, está com a presidência. Obrigado, e retorno a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Excelências, trata-se de embargo de declaração opostos por Fausto José dos Santos contra o acórdão TRE número 8434/2024, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de primeiro grau, que indeferiu o pedido de registro de candidatura dele ao cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no município de Serra do Navio, nas eleições de 2024, em virtude de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 6490. Nas razões, o embargante afirmou que houve omissão do acórdão embargado ao deixar de enfrentar as teses de ausência de prova, de inelegibilidade e de trânsito em julgado para agregar a inelegibilidade. E, ao final, pediu conhecimento e previmento dos embargos para a integração do julgado. E o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não provimento dos embargos por não ter havido demonstração de omissão, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampliada plenário. Impugnação, senhor presidente. Obrigado. O senhor relator prossiga. Presentes os pressupostos de admissibilidade eu conheço, excelente. Não identifiquei divergência. No que diz respeito ao mérito, o embargante aponta a omissão desse tribunal ao deixar de enfrentar as teses de ausência de prova, de inelegibilidade e de trânsito em julgado para agregar a inelegibilidade. Contudo, eu estou registrando que não ocorreu a alegada omissão. O acórdão enfrentou expressamente a incidência da inelegibilidade, inclusive com referência à consulta pública da condenação e ao conhecimento dela em virtude da apresentação do recurso. Está aqui no meu voto. Do mesmo modo, a decisão da Corte analisou expressamente a incidência da inelegibilidade, a despeito de não ter havido o transjulgado da condenação. E aí, pelo exposto, por não ter havido a omissão do acórdão impugnado, estou rejeitando os embargos e mantendo integralmente o acórdão recorrido. Esse é meu voto.
Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Foco no desembargador Carlos Torque. Também vou acompanhar. Juíza Paula Santos. Com o relator, presidente. Juiz Givaldo Valente. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho e proclamo o TRE a unanimidade conhecido, no mérito, a unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto proferido pelo relator. Retorna à presidência ao juiz Carlos Antônio. O acordo. Imagem ampla do plenário. É o 8471. Publicado. 8471. 8471. Acordo publicado em sessão de número 8471. Obrigado, presidente. Estou Foco no novamente desembargador aqui Carlos Antônio. com a presidência e agora é o recurso eleitoral número 4 da pauta. É o recurso eleitoral na ação de impugnação de registro de candidatura 0600-075, Tartarugalzinho, relatora juíza Tina Souza, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, Anderson Lopes dos Santos Cortes Mendes, Cristina de Souza Correia, Bruno Manuel Rezende e assistente, o trabalho vai continuar. Também o recurso na impugnação do registro de candidatura número 0600-077-2024, origem Tartarugalzinho, relatora também juíza Tina Souza, recorrente o Ministério Público Eleitoral, também Anderson Lopes dos Santos Cortes, Cristina de Souza Correia, Javan Castanha, e o trabalho vai continuar como assistente. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, após o voto da relatora negando os provimentos, pediu vista ao juiz Carlos Fernando. Aguardam os juízes Paula Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque e Anselmo Gonçalves. Está com a palavra o doutor Carlos Fernandes, que pediu vista. Imagem ampla do plenário. Questão de ordem. Pois não? Por dever de lealdade processual, o Ministério Público entende que é pertinente declinar algumas situações que foram trazidas ao conhecimento do Ministério Público durante o plantão eleitoral. Foco na parte central da mesa, com a palavra a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. De impedimento da ilustre relatora, e a partir disso foram providenciadas algumas diligências para verificar a procedência e instruir uma eventual exceção de suspeição ou impedimento. Então, a relatora Tina Souza? Isso. Pois não. Da relatora. Trago essas considerações para poder elucidar o que já se tem no Ministério Público e levar a avaliação de Vossas Excelências à possibilidade de retirada de pauta, considerando que se verificou que na AIGE, que foi proposta pelo órgão ministerial contra os requerentes de registro de candidatura aqui presentes, nestes autos se verificou que a excelentíssima senhora Tina não votou durante a sessão, apesar de ter comparecido e votado nos demais processos, e que na pauta, na ata que foi lavrada em seguida, consta a doutora Tina como impedida. Como há uma praxe no tribunal de utilizar o termo impedimento como exceção, como suspeição ou impedimento, ficou pendente essa diligência adicional para providenciar uma eventual exceção de suspeição ou impedimento a partir das informações que eventualmente viessem a ser prestadas pelo tribunal. Por isso que ainda não foi providenciado o peticionamento. Eu quero ouvir a juíza Tina Souza. Caso de impedimento ficou registrado em ata, é isso? Pela ordem, excelência. Sim, senhor Você presidente. me dê a palavra. Eu vou ouvir a doutora Tina e depois... Pois não, sim, doutora. eu estou entendendo que Foco na mesa da lateral procuradora esquerda. está se referindo. Agora, imagem ampla do naquela plenário. AIGE, que foi julgada, inclusive o início do julgamento deu-se lá em Laranjal do Jari, ao Foco que me na recordo. juíza Tina Souza. Fato, Ela é branca, de houve, cabelos da minha castanhos parte, claros, lisos, longos. Ela uma tem maquiagem, declaração batom, de suspeição. mate e traje toga preta. Suspeitei-me por suspeita no caso. Haja vista que naquela ação envolvia a deputada estadual, que é esposa do Bruno Rezende. Com ela tinha algum contato, à época, 2013, 2014, a fim de não deixar o tribunal numa situação de complexidade ou suscitasse algum outro tipo de providência, como a excelentíssima senhora está agora registrando, eu dei-me por suspeita. Mas em relação à deputada que eu chamo de Liri. Okay. Então, em relação ao esposo dela,
Não houve nenhuma, não tenho nenhum tipo de impedimento ou suspeição para julgar como assim eu fiz. Ok. Feito o esclarecimento, eu penso que, primeiro, a questão, se fosse impedimento, discutivelmente, são aspectos legais expressamente previstos, mas, no caso de suspeição, inclusive, a ilustre juíza nem precisaria manifestar. O que me chamou a atenção é porque lá estaria registrado como impedimento, mas não era impedimento e era suspeição, e Vossa Excelência entende que não é suspeita, é insuspeita para julgar esse processo, não é isso? Sim, com certeza. Okay. Esse que já julguei. Ok. Já julguei. Até porque, com efeito, parece-me que a providência Foco já na juíza Tiana Souza. Para proferir julgamento. Vamos dar prosseguimento. O juiz Carlos Fernandes está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Foco no juiz Carlos Fernandes. Ele é negro de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, usa óculos de armação escuro e traz tanga preta. Bom, com relação às demais inegibilidades que foram enfrentadas pela relatora no voto principal, eu vou acompanhar. Agora, com relação àquela inegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei 64 de 1990, Lei Complementar, eu acredito que há necessidade de um maior aprofundamento. O acórdão TCU número 17.219 de 2021, pelo qual foi julgada a tomada de contas especial TC 004521 de 2017, referente à gestão do recorrido Bruno Rezende, à frente da Secretaria Estadual de Transporte do Amapá, rejeitou as contas por omissão no dever de prestá-las, prestar contas dos recursos recebidos por força do termo de compromisso TC-PAC 798/2007, reprovando suas contas com imposição de multa e ressarcimento ao erário. O acórdão ficou assim emendado. Sumário: tomada de contas especial, irregularidades na execução de obra objeto de termo de compromisso, obra paralisada sem utilidade, contas irregulares, débito e multa aos gestores, fixação de prazo para o Estado restituir a quantia não aplicada no objeto, omissão no dever de prestar contas, multa ao responsável. A irregularidade seria inexecução parcial do objeto previsto no termo de compromisso TC-PAC 798/2007, com imprestabilidade total da fração executada e paralisação injustificada das obras. A conduta é atribuída a Bruno Manuel Rezende, secretário de Estado de Transporte do Amapá, no período de 21/12/2012 a 31/3/2014. E também há uma outra senhora que também ocupou o cargo à frente dessa mesma secretaria, 1/4/2014 a 31/12/2014. Conduta: isso tudo está extraído do relatório do julgamento no Tribunal de Contas da União. Conduta: na condição de gestores sucessores do instrumento de repasse, não adotarem as providências administrativas devidas para propiciar a continuidade das obras de drenagem para o controle da malária em atendimento ao município de Pedra Branca do Amapari. Se encontravam com execução física em 39,78%, mesmo diante do instrumento de repasse vigente e da existência de recursos públicos disponíveis em aplicação financeira vinculada à conta bancária específica do ajuste. Nexo de causalidade: a conduta omissiva dos gestores, acima descrita, ocasionou a
continuidade da paralisação da obra durante todo o seu período de gestão e que resultou na imprestabilidade da fração executada. E também foi apontada culpabilidade, pois não há excludentes de licitude, de culpabilidade e de punibilidade. Consta lá que é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta. Era exigível conduta diversa da praticada, ou seja, envidar todos os esforços para garantir a continuidade das obras e a conclusão da ação de drenagem para o controle da malária em atendimento ao município de Pedra Branca do Amapari. Consta que também que assume a Secretaria de Transporte em 21/12/2012 o Bruno Manuel Rezende. A partir de 4/1/2013, as obras foram paralisadas para reavaliação do contrato, sobretudo quanto à sua legalidade e necessidade de uma análise das planilhas dos serviços já executados. Somente após 9 meses, em 15/10/2013, houve a autorização para a retomada das obras. Em documento incerto nos autos, há registro de que a fiscalização da FUNASA, realizada em 11/11/2013, verificou que as obras estavam em andamento, mas em ritmo bastante lento, com percentual de execução de 25%, e que seria necessário realizar ajustes no projeto inicial para se adequar a algumas mudanças de ordem físico-estruturais ocorridas ao longo da área alocada para a instalação do canal, causadas por intempéries naturais, bem como ações humanas. Como visto, por 2 anos as obras estiveram praticamente paralisadas, com uma evolução de pouco mais de 13%. Assim, continua no voto, não há como afastar a responsabilidade do senhor Bruno Manuel Rezende, também da outra senhora, principalmente quando se considera que, ao assumirem, encontraram saldo financeiro na conta específica do termo de compromisso, contrato válido, sem notícias de irregularidade. Ressalta que somente houve um bloqueio judicial dos recursos no valor de R$ 225.697,18, que estavam na conta específica em 30/12/2014. Os referidos responsáveis ficaram silentes após a citação deste tribunal, deixando de trazer os esclarecimentos necessários sobre a questão. Continuando na referida fiscalização de 2017, a FUNASA asseverou não ter detectado qualquer inconformidade técnica, construção relativamente ao projeto básico aprovado que pudesse ter provocado a paralisação e consequente inconclusão da obra, motivo pelo qual atribuiu a causa à má gestão do convênio. Nesse ponto, eu registro que foi justamente a ausência de irregularidades técnicas na execução da obra o motivo para a não responsabilização pela unidade técnica e pelo relator, no caso do TCU, dos agentes envolvidos na execução das obras. O resultado final de tudo isso foi julgar irregulares as contas do Bruno Manuel Rezende e também da outra senhora, que deixo de mencionar por não ter relevância aqui ao julgamento, ex-secretários de transporte estadual permanece o foco no juiz Carlos Fernandes. Nos artigos 1º, inciso 1, 16, inciso 3, a linha C da Lei 8.443, de 1992. E com os artigos 1º, inciso 1, 209, inciso 3, do Regimento Interno do TCU. E aí foi adiante, condenou solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no artigo 19, caput, da Lei 8.443, de 92, e com o artigo 210 do Regimento Interno do TCU,
ao pagamento de R$ 360 mil, com a fixação do prazo de 15 dias a contar da notificação para comprovarem perante o tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente. Abatidos desse valor, o valor de 360 mil, as quantias de R$ 225.697,18 e R$ 150,50 que seriam atribuíveis ao Estado o dever, a obrigação de devolver. E, finalmente, aplicou individualmente ao senhor Bruno Manuel Rezende e à outra senhora a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443, de 92, o valor de R$ 10 mil. Esse é o desenho, o quadro do julgamento pelo TCU. O TCE, agora vamos ao entendimento na Justiça Eleitoral das repercussões desse tipo de julgamento. O TSE, a partir da edição da Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei 8.429 de 92, só entender que para a caracterização da hipótese de inelegibilidade fundada na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90, é necessária a presença de dolo específico. E é o RO número 060104626-TR. Acórdão ministro Ricardo Lewandowski. Veja-se a nova redação da lei, após essa alteração. O artigo 1º diz: são inelegíveis, o inciso 1, para qualquer cargo, a linha G, os que tiveram em suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. É interessante observar que também foi acrescido um parágrafo 4º-A, que dispõe: a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1, caput deste artigo, não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débitos e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Aqui nós temos um indicativo de quando caberia ou não a inelegibilidade. Porque apenas quando houvesse prejuízo ao erário haveria a determinação para devolução de valores. Conclui-se assim que citando aqui um voto parte do voto, trecho de voto do ministro Gilmar Mendes no RO 59883. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 94 de 90. Somente as que preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, ou seja, decisão do órgão competente, decisão irrecorrível no âmbito administrativo, desaprovação devido à irregularidade insanável e irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa. O prazo de 8 anos contados da decisão ainda não exaurido.
E, por último, decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Observa o TSE que a orientação dessa Corte Superior é no sentido de que, tendo sido rejeitadas as contas públicas, compete à Justiça Eleitoral enquadrar como insanável ou não a irregularidade reconhecida em decisão irrecorrível do órgão competente, assim como verificar se a falha decorre de ato doloso de improbidade administrativa. Não lhe competido, porém, analisar o acerto ou desacerto da decisão. Nesse sentido, nós temos um agravo regimental no recurso especial 8251, relator ministro Napoleão Nunes Maia, e ainda em 2017, mas já na direção apontada pela alteração legislativa. Desse modo, não é relevante o fato de não ter constado na decisão do TCU expressa menção de que o ato foi ou não doloso para fins de definição se gera ou não inelegibilidade à reprovação das contas. Cabe à Justiça Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral dizer se foi ou não para fins de enquadramento na inelegibilidade apontada. Por último, vale lembrar que, de acordo com múltiplos julgados do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão no dever de prestar contas, a fraude em licitação, a inexecução total ou parcial de objeto de convênio, o desvio e a má gestão de recursos públicos, bem como a falta de repasse de valores relativos a imposto sobre serviços, falhas verificadas na espécie, são insanáveis e aptas a atrair a incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1G da Lei Complementar 64 de 1990. É exatamente de inexecução total ou parcial de objeto de convênio que se trata, no caso em apreço. Convênio do Ministério da Saúde com o Estado do Amapá para a construção de um canal de drenagem para fins de combater a malária no município de Pedra Branca. Ao aplicar essas premissas ao caso, verifica-se que tem-se uma conduta de fato reprovável, que é a omissão dos gestores em garantir a continuidade das obras de drenagem para o controle da malária, mesmo com a existência de recursos disponíveis e conscientes de que deveriam adotar as medidas necessárias à execução das obras. A responsabilidade pela paralisação das obras, que resultou na imprestabilidade da fração executada, foi fator determinante para a reprovação das contas. Existe culpabilidade, pois, segundo o relatório do TCU, não houve excludentes de ilicitude ou culpabilidade. E era esperado que os responsáveis agissem para garantir a continuidade das obras. Ou seja, existia um dever estabelecido tanto na lei, genericamente, quanto nos termos do convênio. Configura-se irregularidades insanável, visto que a má gestão dos recursos, resultando em prejuízo ao projeto público, pode ser caracterizada como uma irregularidade insanável. Tanto é assim que não foi possível concluir-se o convênio, ele foi interrompido, ou seja, tornou-se insanável. O pagamento de multa e o ressarcimento em pecúnia não altera o prejuízo causado a essa obra pública, que era muito importante, tinha uma finalidade bastante relevante, que envolvia o combate à malária, um mal que todos sabem causa muitos problemas de saúde e até mortes. Permanece o foco no juiz Carlos Fernandes. Bom, com relação ao dolo, eu vejo que ele está configurado aqui, pois eles tinham o conhecimento que a não execução da obra causaria prejuízo ao erário.
isso não precisa se investigar a subjetividade deles, isso decorre da própria função que exerciam, cargo público de alta relevância, no qual assumiram deveres ao tomar posse, e uma delas era exatamente cumprir aquilo que lhes cabia enquanto gestores públicos. Um desses deveres é o de gerir adequadamente o patrimônio público, evitando o prejuízo. Nesse ponto, vale trazer a informação constante do procedimento de tomada de contas especial da FUNASA relativa ao convênio não executado, o qual consta, com base no relatório 3 de visita técnica, de 11/12/2014, período em que estava à frente da pasta o senhor Bruno, quando da visita técnica em loco, realizada pela engenheira Ivaneide da Paixão Nonato, técnico em saneamento Raimundo Alexandria, ambos pertencentes à FUNASA, quando também estiveram presentes o engenheiro fiscal da obra, o senhor Orzanelli Neri Magno e Silva, da Secretaria de Transportes do Estado do Amapá, a pasta ocupada pelo senhor Bruno. Foi constatado que a obra estava paralisada sem justificativas E, segundo o relato do engenheiro fiscal da obra, não havia termo de paralisação e que a empresa já havia sido notificada a retomar as obras, mas que, no entanto, não haviam obtido respostas da mesma e que, como fiscal, havia solicitado o cancelamento do contrato firmado com a empresa. E, analisando a documentação encaminhada, relatório 1, constatou-se que não atendia a portaria FUNASA 637, de 23/7/2014, devido à não apresentação de 8 itens documentais e que, devido a essas pendências, eram desfavoráveis à aceitação da prestação de contas final. Visto que a execução física da obra estava com 38,79%, abaixo do físico liberado, que foi de 40%, e com a agravante da obra se encontrar paralisada sem justificativas técnicas para isso. Esse documento pode ser encontrado no ID 5189702, página 220 dos autos dos recursos. Em resumo, os dois gestores que tiveram as contas julgadas irregulares sabiam da inexecução e não havia qualquer razão plausível, pelo menos naquele período em que foram superados os obstáculos iniciais para sua não execução. Houve prejuízo ao erário, de acordo com a consulta transferência ID 5189702, página 194, em 3/12/2016, o valor firmado no convênio foi de R$900 mil, havendo a liberar 540. Com inadimplência efetiva de 360 mil, justamente o valor que foi devolvido. Tanto é assim que foi determinada a devolução desse valor, além de estabelecida a obrigação de pagar a multa. Também com relação ao prejuízo, não se pode deixar de mencionar que o objetivo final da obra era reduzir a propagação da malária na região do município. Esse objetivo ficou inviabilizado. Talvez isso possa ter alguma relação com o aumento de casos da doença na região. Segundo os dados da Secretaria de Vigilância Sanitária, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, já agora, recente, o Amapá registrou 2.798 casos de malária. Já em 2023, no mesmo período, os números saltaram para 4.726 casos em todo o Amapá. Os registros são maiores em Calçoene, que no ano passado contabilizou 2.587 casos, em Oiapoque, 870, Pedra Branca, que é o município que seria beneficiário da ação do projeto, 512. Por aí vai. Assim, tendo o julgamento pelo TCU concluído como irregulares as contas de Bruno Manuel Rezende, com aplicação de multa e condenação em débito solidário, tem-se prática de ato doloso de improbidade que gera
a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64 de 1990. Em consequência, eu voto pelo provimento do recurso do Ministério Público Eleitoral para indeferir o registro da candidatura de Bruno Manoel Rezende. Esse é o voto. Foco na parte central da mesa. Santos. Presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora. Foco na juíza Paola Santos. Juiz Rivaldo Foco Valente. na parte central da mesa. Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional, advogados, todos presentes nessa sessão, os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, Foco o meu no voto tem juiz duas Rivaldo laudas. Valente. Vou dispensar a leitura. O voto da eminente relatora, ela analisou as duas causas de inelegibilidades apontadas no recurso. A primeira é relacionada às contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Essa questão relativa às contas, senhor presidente, recentemente o Supremo Tribunal Federal, inclusive há 14 dias atrás, o recurso extraordinário 1459-224 de São Paulo, no dia 16 de setembro de 2024, foi enfático em reafirmar a jurisprudência da Suprema Corte em relação a essa questão envolvendo as contas, rejeição de contas. Aqui eu peço, venha só fazer a leitura do tema que foi discutido, inclusive relativo ao tema 1304 do Supremo Tribunal, que ele diz o seguinte: nesse julgado ele diz que não compete aos tribunais de contas o exercício de sua competência constitucional de fiscalização decidir acerca da inelegibilidade de chefes do Poder Executivo. Cabe, resumidamente, ao Poder Legislativo, no caso, envolvendo contas de prefeito, a palavra final. Pelo que consta nos autos, não há uma decisão definitiva daquela Câmara Municipal de Tartarugalzinho a respeito do julgamento das contas pelo Tribunal de Contas. O Supremo diz que a decisão do Tribunal de Contas ela é um prévio parecer técnico. Ele pode ser convalidado, pode ser reafirmado pelo Poder Legislativo, podendo até divergir dessa decisão do parecer técnico. E esse é o meu posicionamento relacionado às contas. E a relatora também trouxe para os autos, e isso é pacífico, a jurisprudência há muito tempo firmou o entendimento de que essa rejeição de contas ela tem que ter o dolo específico para a sua configuração, sob pena de não enquadramento desta inelegibilidade prevista na Lei 6490. Então, no caso dos autos, pelo que consta na leitura da qual também não competindo à Justiça Eleitoral adentrar nessa questão, se houve ou não ato doloso, né, eu acompanho a relatora nesse ponto. Em relação a outra causa envolvendo decisão de órgão colegiado, nós todos sabemos, houve duas retroações nessa situação aqui, envolvendo a inelegibilidade dos recorridos. Então, voltando, inclusive, ao status quo antes, quando ele pediu o registro de candidatura e foi apreciado pelo juiz daquela zona eleitoral. Então, resumidamente, por essas razões, senhor presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora com todas as vênias ao voto divergente. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, o primeiro ponto me parece já devidamente debatido com relação ao que o juiz da zona eleitoral entendeu de lhe dar o efeito suspensivo a quando da decisão as minhas manifestações anteriores também mesmo sentido, até pela ausência de impugnação específica do órgão de fiscalização. O segundo ponto, que trata das contas julgadas irregulares do candidato e com prejuízo ao erário, a partir da nova lei, o outro elemento se faz necessário levar a inelegibilidade, que é o prejuízo ao erário e a existência do dolo.
O TCU não configurou esta conta, esta ação do então gestor, agora candidato, como dolosa. Ele classificou-a como culposa, negligente, deixar de prestar conta, que levou o prejuízo ao erário, e aí se configurou esse prejuízo ao erário. E o Supremo Tribunal Federal tem reiterado decisões a partir da nova-lia para configurar o ato de improbidade que leva à inelegibilidade. Além do prejuízo, é necessária a configuração do dolo. E nós aqui não podemos configurar este dolo, porque nós estamos analisando a configuração, os efeitos de uma decisão colegiada do TCU. E essa decisão do TCU, assim, não configurou a existência do dolo. Então, nesse sentido, eu também estou acompanhando a relatora. Juiz Anselmo Imagem ampla do plenário. Presidente, a questão ligada à inelegibilidade corrente de condenação desta Corte está superada diante do que ficou decidido na última sessão. A análise do mandado de segurança está aqui, questionava... Foco no juiz Anselmo Gonçalves. O efeito que o recurso seria recebido. Então, foi recebido já no efeito devolutivo e suspensivo, então não há questionamento mais a respeito desse aspecto, essa inelegibilidade não pode ser invocada. No que diz respeito à decisão do Tribunal de Contas, ao problema da irregularidade de contas, nós temos que entender que não é o fato de a irregularidade ser insanável quem seja a inelegibilidade. Só a irregularidade insanável resultante de ato doloso. Então, verdadeiramente, há necessidade de se especificar hoje que o ato é doloso e apontar o dolo. E não só isso. Veja bem que a questão ligada à má administração, à má gestão, não pode ser classificada como ato doloso. A jurisprudência já pacífica nesse sentido, então, quando se analisa a má gestão, atos de má gestão, nós não podemos, daí, saltarmos para uma conclusão de que há dolo. Eu, com essas considerações, entendo com muita atenção o voto do colega Carlos, então eu entendo que não houve a especificação do dolo. Como não há a especificação de conduta dolosa, eu vou acompanhar a eminente relatora. Decisão Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos recursos e, no mérito por maioria, negou-lhe de provimento nos termos dos votos proferidos. Vencido o juiz Carlos Fernando. Foco no desembargador Carmo Antônio. Quatro e 5. Acórdão número 8472, publicado em sessão. Em julgamento número 7 da pauta, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-061, 2024, relatora juíza Paula Santos, origem Macapá, embargante Antônio Paulo de Oliveira Furlan e embargado Ronan Marques Bruno. Atuarão como vogais juízes Ivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando. Está com a palavra a ilustre relatora. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral,
a todos que nos acompanham em plenário e em sessão virtual. Boa tarde. Ela é branca, de Cuido cabelo dos autos castanho de escuro, embargos de lisos, declaração longos, ela leva maquiagem, opostos batom por rosa Antônio Paulo claro de Oliveira e traje Furlan, toga preta. em face do acordo do TRE Amapá número 8437, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a representação por propaganda negativa ajuizada em desfavor de Ronan Marques Bruno. O embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade, na medida em que o conteúdo impugnado vai além do viés humorístico, ultrapassando a mera crítica política, tendo vista o ora embargado ser adversário de longa data do ora embargante, sempre publicando vídeos ofensivos, injuriosos e até caluniosos em suas redes sociais. Sustenta que a documentação juntada aos autos demonstra a negatividade da propaganda, que tem objetivo ofensivo com seu conteúdo difamatório, injurioso, calunioso e vexatório. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios. Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos embargos. É o relatório. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, Excelência. Pode prosseguir, Excelência. O acordo é tempestivo, presentes os demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Uma, pode prosseguir. Bom, conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração, opostos ao argumento da existência de obscuridade na decisão questionada. Ocorre que o suposto vício teria ocorrido na análise do conteúdo impugnado. Contudo, o que se verifica no voto condutor do acórdão é que a mídia questionada foi detidamente analisada e a tese sustentada pelo embargante, tanto por ocasião do recurso quanto em sede de embargos, foi taxativamente afastada, porquanto não se vislumbrou qualquer irregularidade na publicação impugnada, a qual se resume ao mero exercício da liberdade de expressão. Por oportuno, colacionei no voto aqui o trecho do acórdão que se debruçou sobre a matéria, né, e no trecho do acórdão ele é bem claro, quando ele trata sobre a mídia impugnada, a publicidade, fala da videomontagem com a imagem do representado, prefeito municipal de Macapá, com pano de fundo o Aquário Municipal de Macapá, dizendo, abro aspas, não vai ter peixe, P, pontinho, pontinho, me deixe em paz, fecho aspas. Então, vejam, a análise do material impugnado, no que tange a suposta divulgação de propaganda negativa em desfavor do atual prefeito, não se vislumbra qualquer trecho que a caracterize. Portanto, todo o trecho do acórdão ele é bem claro, bem expressivo sobre toda a matéria analisada, e a conclusão foi que se trata de uma mera crítica política, de tom jocoso, e que não desbordou os limites da liberdade de expressão. No mesmo acórdão foi citado, então, a manifestação, já o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que já se manifestou reiteradas vezes sobre essa matéria, em seus julgamentos, e é bem claro em relação que não é qualquer crítica a candidato, né, ou ofensa à sua honra que configure a propaganda eleitoral negativa antecipada. Então, dessa feita, a razão não assiste ao embargante, na medida em que não existe qualquer obscuridade acerca da análise do conteúdo reputado irregular. O que se observa é exclusivamente o descontentamento com os fundamentos da sentença, os quais foram confirmados pelo acórdão, no sentido de não reconhecer qualquer irregularidade ou ilicitude que mereça reprimenda por essa especializada. Então, ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração. É como voto. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho. Juíza Tina Souza. Com a relatora. Juiz Carlos Fernando. Acompanho a relatora. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, rejeitou nos termos do voto da juíza relatora. Acórdão número 8474, publicado em sessão. Número 8 da pauta, recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 0600232-2024, origem para Cuba, relator juiz Rivaldo Valente, recorrente é Désio de Jesus Oliveira e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Os juízes que votarão serão Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando e Paula Santos. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, eminente pares. Foco no juiz Rivaldo Valente, regional, branco de cabelos grisalhos, de recurso parcialmente eleitoral grisalhos, interposto por curtos, Edésio de Jesus Oliveira, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha e traje toga conferindo preta. efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela Promotoria Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Pracuúba nas eleições de 2024. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao indeferir o registro de candidatura do recorrente, considerou que o recorrente não possui quitação eleitoral, visto que teve suas contas de campanha relativas às eleições de 2020 julgadas como não prestadas. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que a resolução do TSE 23.607, ao estabelecer o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura em razão de prestação de contas não prestadas, é inconstitucional. Argumenta que o dispositivo extrapola o poder regulamentar do TSE, uma vez que a legislação eleitoral 9.504/97 não fixa um prazo específico para a restrição do direito de candidatura e que a regularização de suas contas já foi solicitada. Dois ainda que a ação direta de inconstitucionalidade 7677, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal, já foi objeto de manifestação favorável pela AGU à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado. Defende que regularizou a prestação de contas por meio do processo 0600085/2024 e essa regularização sanou a irregularidade apontada, permitindo a expedição da certidão de quitação eleitoral, que autorizaria a sua candidatura. As razões requer o provimento do recurso para fins de deferimento do registro de candidatura. Contra razões apresentadas pela Promotoria Eleitoral, na qual requer, resumidamente, o improvimento do recurso, uma vez que item 1, a ausência de quitação eleitoral tem o condão de ensejar o indeferimento do pedido de candidatura. Item 2, não se admite a revisão de decisão em que se julgaram contas de campanha não prestada em processo de registro de candidatura. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. Preenchidos os pressupostos, senhor presidente, conheço do recurso. Alguma objeção ou conhecimento? Nenhum. Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. A controvérsia dos autos reside na análise das consequências da decisão que julgou não prestada as contas de campanha do recorrente nas eleições de 2020. Situação que, segundo o artigo 80, inciso 1º da resolução do TSE 23.607, impede a obtenção da quitação, da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura ao qual o candidato concorreu, ou seja, até o dia 31 de janeiro, até 31 de dezembro de 2024. Adianto que, malgrado o recorrente tenha apresentado a regularização das contas nos autos 85 de 2024, tal regularização não gera efeitos imediatos para a obtenção de quitação eleitoral, enquanto não finda a legislatura do cargo para o qual concorreu e teve as suas respectivas contas de campanha julgadas não prestadas. E no caso, senhor presidente, a aplicação integral da súmula 42 do TSE, é o seguinte, abre aspas, a decisão que julga não prestada as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva prestação de contas. Essa situação, senhor presidente, já em votos de minha relatoria já está pacificada essa questão. Então, meu voto está disponibilizado, vou dispensar a leitura dele. E minha conclusão é, em consonância com o parecer do órgão ministerial, voto pelo desprovimento do recurso. É como voto. Juiz Carlos Torque. Com o relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator. Juiz Carlos Fernando. Acompanho. Juíza Paula Santos. Acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou o provimento dos termos de voto do juiz relator. Acórdão publicado em sessão, número dele é 8475. Tem quais são os outros? 4 e 5. 4 e 5. Vamos lá.
acórdãos relativos ao recurso eleitoral na ação de impugnação do registro de candidatura número 0600-075-2024 e também 0600-077-2024. O acórdão está sendo publicado em sessão e os números são 8472, 8473. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão judiciária e já os convocando para a sessão do dia 3, não é isso, Milena? Parece que a de 2 foi incorporada do dia 3, não? Só confirma, por favor. Dia 3, não é? Então, já estão convocados no dia 3. Nós estamos em plantão no dia das eleições. O senador Carlos Torque perguntou, eu disse que era 5 da manhã. Que hora mesmo que começa o nosso plantão? Isso. A nossa sessão permanente, nós vamos estar lá às 8 horas da manhã, ok? Do dia 6. Dia 6, isso. Então, no domingo, dia 6, já estão todos convocados a partir das 8 horas da manhã, certo? E aí nós só encerraremos a sessão após publicados os resultados, a totalização dos resultados, ok? Então, um forte abraço e que nós tenhamos um domingo maravilhoso aqui em conjunto, todo mundo dividindo bons momentos. Eu espero que as eleições aconteçam na mais alta paz. Um abraço. Presidente, só para esclarecimento, na sessão do dia, não vai ser no dia 2, então? 2 não. Não, dia 3. Dia 3. O que estava pautado no dia 2 foi tudo transferido para o dia 3. Certo. E será às 17 ou 16 horas? 17 horas. A parte. Que nós deliberamos, né, que as sessões Desculpa, 16 horas. 16 horas. Outubro, novembro e dezembro, 16 horas. Ok. Salvo deliberação posterior. Obrigado. Recording stopped.